aula que vem para explorar mais a parte de exercícios, tá? Então, eu vou até passar um pouco rápido nessa parte de consumo e de potência e energia, porque essa sim é conceitual e a gente só quer saber as tendências nessa área, né? As limitações, né, dos processadores atuais por conta, né, desse consumo energético, as limitações que a gente tem hoje nos sistemas, inclusive nos embarcados e tudo mais, né? Mas num nível mais conceitual, com uma outra fórmula ali, só para a gente entender um pouquinho melhor os conceitos, tá? E depois entrar na parte de desempenho para a gente explorar um pouquinho mais. Essa parte de tendências é só para a gente entender mais ou menos como que tá se desenvolvendo a parte da tecnologia, a tecnologia necessária para fabricar sistemas computacionais, como, por exemplo, o que está acontecendo na área da fabricação de memória, um pouquinho do que acontece na área de fabricação de discos, né? O que acontece na parte de circuitos integrados, né? Para a gente entender os caminhos, né, que a indústria tem seguido, né, e as tendências para os próximos anos. Né? Então, o que a gente tem aqui, eu trouxe só um resumo, né, do livro, né, nessa parte, tem bastante leitura, tá, para qualquer um desses tópicos, o livro é super completo, tá, na análise, mas eu trouxe pontualmente aqui, inclusive seguindo a sugestão dos próprios autores do livro, né, para a gente colocar já dados pontuais aqui, tá? Então, por exemplo, na área de circuitos integrados, né, que é toda a tecnologia que faz com que a gente consiga encapsular, né, organizar um circuito baseado, atualmente ainda baseado em transistores, e de que forma que eles ficam agrupados, qual a tecnologia que a gente tem utilizado para fabricação atualmente, né? Então, a parte da densidade, né, ou seja, é a quantidade de transistores por unidade de área, isso é o que a gente pode traduzir ali por densidade, né, ainda tem crescido bastante, em torno de 35% ao ano, essa parte da tecnologia, né. O tamanho dos dies, né, que a die é a porção que é utilizada ali depois para fabricação, essa parte física mesmo, né, que depois vai ser utilizada para cortes, né, e produção dos chips, tá? Tem crescido ainda 10 a 20% ao ano, tá? Integração, né, ou seja, como encapsular isso tudo, como organizar isso tudo, integrar isso tudo, né, 40 a 55% ao ano ainda. Então, ainda existe um crescimento nessa área, tá? Ainda um crescimento significativo, que depois a gente vai ver que vai causar alguns problemas, já está causando, né, há alguns anos, alguns problemas relativos à parte de potência e energia, tá? E superaquecimento, né, e resfriamento, ou seja, acabam causando ali algumas consequências, né, que acabam até limitando o crescimento nessa área, né? Por mais que a tecnologia ainda tenha como melhorar, né? Na hora que você une tudo isso aqui, todas essas melhorias para criar um chip que tem que, sei lá, ter 1,5 por 1,5, ali pequenininho, né? E tem toda a parte do superaquecimento ali, vai ser limitador ali para você poder manter projetos com esse crescimento, tá? Memórias, a gente ainda vê crescimento, na área de memórias, nas DRAMs, né, nas memórias que dão base às memórias voláteis que a gente usa na máquina, só que tem diminuído esse crescimento, tá? Não estou dizendo que tem decrescido, tá? Está diminuindo o crescimento, ela já não consegue mais crescer como antes, tá? De um ano para o outro. Tá? Então, professora... Oi? Então, isso que eu estava comentando esses tempos atrás, porque lá em 2011, por aí, você já achava um notebook com 8 de RAM, por exemplo, um computador com 8 de RAM. E hoje em dia continua sendo vendido aí com 8 Tá de RAM. difícil, né? Não está crescendo memória RAM, quantidade de RAM. E também surgiram as memórias flash, né, para substituir, não as RAMs, mas substituir os discos, né, e aí elas já estão ajudando bastante em fazer com que o processamento pareça mais rápido, né, com que a velocidade de acesso aos programas já está assim, suficiente para o usuário. Então, antes a gente aumentava a RAM porque a gente queria
né, a gente queria melhorar o desempenho do processamento também. E talvez já não seja tão necessário um aumento de RAM tão acentuado, né? Então, hoje, a gente estaria aqui tentando todo mundo se adequar a das 16 GB de RAM, né? Eu não sei se eu tenho 16 GB de RAM nessa minha máquina, assim, eu acredito que eu tenha 8 ainda, né? E talvez chegar ali aos 32 GB, né? Em breve. Ainda a memória ainda é cara, né? Então, a gente tem que ver até que ponto que é útil. Agora, a capacidade, né, de memória flash tem crescido de forma mais acentuada e hoje está valendo muito mais a pena você colocar, substituir o seu disco por um disco SSD, né, que é baseado em memória flash, do que trocar a tua RAM de 8 para 16 ou de 16 para 32, sabe? Você vê mais desempenho, né? Então, esse crescimento acentuado é porque ainda está dando bastante resultado, né? E os discos, né, toda a tecnologia de fabricação de discos já não cresce mais, né? Talvez aos poucos sejam substituídos aí por flashes, né? Que flash é ainda um pouco mais caro, né? Você vê, se a gente for comparar aqui, ó, em termos de custo, a gente está falando aqui por bit, tá? Então, assim, 8 a 10 vezes mais barato por bit, né? Disco rígido comparado com flash. Então, o fato de ainda ser barato ainda mantém os discos rígidos ainda em todas as máquinas, né? Só que aos poucos a tendência é que a gente consiga ir substituindo por flash dentro das possibilidades, tá? E ainda, né, 200 a 300 vezes mais barato por bit, né? Quando comparado às memórias do tipo DRAM, tá? Então, a gente vê mais ou menos as tendências de crescimento dos principais componentes, né, que a gente tem dentro dos nossos sistemas atualmente. Tá? Esse gráfico aqui é só informação mesmo, só informativo. Isso aqui vai servir para que vocês, depois, numa leitura, né, fixem aí alguns conceitos, né, que a gente está vendo e vai usar bastante. Por exemplo, throughput. Quando eu falar throughput, eu falar bandwidth, eu falar vazão, eu estou falando a mesma coisa, tá? Para esse contexto que a gente está, eu posso falar largura de banda, eu posso falar throughput, posso falar vazão, que eu estou falando da mesma coisa. Resumidamente, né, é a quantidade de trabalho que eu consigo executar, tá? Dado um tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala o processador, esse processador alcançou petaflops, 2 petaflops. Eu estou falando que esse processador alcançou realizar 2 peta, vai ser o quê? Em quadrilhões, eu acho, né? Se eu não estiver errado aqui na minha associação, eu já estou falando em quadrilhões, 2 quadrilhões de instruções de ponto flutuante, tá? Por segundo. Então, eu estou falando de quantidade de trabalho por segundo. Então, petaflops é uma métrica de vazão, né? Estou falando que o petaflops já está lá no nível dos supercomputadores, né? Mas a gente vai fazer nossos projetinhos aqui de processadores bem simples, a gente vai falar em MIPS, milhões de instruções por segundo, tá? Essa métrica é bem conhecida, é uma métrica de vazão também. MIPS, milhões de instruções por segundo. Tá? Então, 10 a sexta instruções por segundo. Então, assim, esse processador alcançou MIPS igual a 3, eu estou falando 3 milhões de instruções por segundo ele consegue executar. Tá? Então, dessa ideia de velocidade de processamento, né, ou de quantidade de trabalho que é possível fazer numa unidade de tempo. Tá? Então, aqui a gente tem essa métrica, throughput, e um paralelo ali com outra métrica que a gente usa bastante, que é latência. Tá? Latência ou tempo de resposta. Aqui já está mais relacionado a falar, por exemplo, as instruções de ponto flutuante têm latência de 10 nanosegundos, por exemplo. Tá? Estou falando de latência, eu estou falando de tempo de resposta da instrução. Tá? Eu já não estou falando mais em quantidade de trabalho por unidade de tempo, como é o caso de throughput. Eu estou falando olhando uma instrução ou um conjunto de instruções, qual é a latência, qual é o tempo de resposta de cada uma delas. Tá? Então, são 2 métricas que ajudam a gente a classificar vários componentes, tá? Processadores em primeira instância, mas vários outros componentes também. Tá? Então, aqui tem um paralelo entre as duas
as duas métricas aqui, onde aqui embaixo a gente tem latência e aqui a gente tem throughput, tá? Aí a gente consegue ver, por exemplo, como que memória se comportou com relação à latência e throughput, né? Se foi mais acentuado em termos de throughput ou vazão, ou mais acentuado em termos de latência. Nesse caso específico, só reparem, eu não sei se é possível que vocês enxerguem esses números pequenininhos, mas é uma escala logarítmica aqui, onde a gente tem de 1 a 100 mil aqui no eixo Y e de 1 a 100 no eixo X. Então, embora seja escala logarítmica, ambos estão em escalas diferentes, tá? Para a gente poder enxergar as linhas do gráfico aqui, né? Mas permitem a gente ver que memória, por exemplo, teve muito mais, evoluiu muito mais em termos de vazão do que em latência, tá? Ou seja, o tempo de resposta de um acesso à memória não melhorou tanto, mas o tempo de acesso a muitas posições, aliás, a quantidade de acessos à memória por uma mesma unidade de tempo, isso aumentou bastante. Porque daí, se você já não consegue aumentar em latência, você tem que dar um jeito de aumentar em vazão. Ou seja, se você não consegue melhorar um acesso à memória, você precisa dar um jeito de fazer acessos em paralelo, você precisa dar um jeito de fazer bancos de memória para que a vazão aumente. Tá? Então, todos os componentes seguem essa lógica. Né? Se você não consegue melhorar muito em latência, vamos melhorar em vazão. Né? Os processadores seguiram essa lógica ao ir de single core para multicore. Já que eu não consigo melhorar muito o desempenho de um processador só, será que eu não consigo fazer processamento paralelo e melhorar a vazão quando eu olho todos os processadores como um todo, né? Ou então, GPUs, né? GPUs não tem grande, não tem alto desempenho no sentido de latência, ou seja, uma operação na GPU não tem grandes vantagens, mas quando você olha o paralelismo da GPU, você tem uma vazão aumentada, né? Significativamente quando comparada à CPU. Então, na verdade, as GPUs, elas são baseadas nisso. Ó, eu não consigo melhorar muito em latência, mas em vazão eu vou dar um show. Né? Então, essas linhas aqui ajudam a gente a enxergar isso, embora não tenha GPU. GPU teria seria muito mais acentuado aqui no eixo Y, né? O aumento no eixo Y do que no eixo X. Tá? Mas aqui mostra a memória, aqui está mostrando processadores, tá? Discos, redes, né? Parte de interconexão, que é super importante, embora a gente não tenha discutido antes. Não adianta você replicar muitas unidades funcionais se você não tiver um bom mecanismo de interconexão entre eles, né? Você replica e aí causa gargalos na interconexão, e aí a interconexão começa a travar, né? Vamos supor que você tenha, sei lá, 8 cores trabalhando e todo mundo acessando a mesma memória, né? Como que vai ser essa comunicação dos 8 cores com uma memória externa compartilhada, né? Aí o que acaba acontecendo são os gargalos, filas, né? A memória, os acessos à memória acabam causando atrasos, né? Então, as interconexões têm que evoluir também em todos os contextos, né? No contexto multicore, mas em vários outros contextos também internos ali ao processador, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer momento vocês podem me chamar, tá? Como o Matheus fez agora há pouco, para fazer uma observação. A qualquer momento me chamem aí e a gente discute, tá? Aqui a gente entra num tópico, que é aquele que eu comentei com vocês, que ele é conceitual, tá? Só para a gente entender um pouquinho do que está por trás ali de falar que um processador hoje a gente não consegue mais evoluir tanto em termos de tecnologia de processamento, tá? Por exemplo, vocês já ouviram o termo Dark Silicon alguma vez? Esse é um termo já escutado, né, ou estudado por algum de vocês. Dark Silicon surgiu, esse conceito surgiu há alguns anos, exatamente quando começou a haver essa barreira, né, na evolução do processo tecnológico, né? Então, a gente tem uma situação, deixa eu abrir uma telinha em branco aqui, a gente tem uma situação, não sei se eu consigo rabiscar aqui, tem uma mesinha aqui, mas
Eu acho ela meio desconfortável, mas vamos ver se para rabiscos eu consigo trabalhar. A gente tinha, por exemplo, processos tecnológicos qual tecnologia? 90 nanômetros. A gente está falando nanômetros, a gente está falando em 10 a menos 9, então seria 90 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Ou seja, os transistores eram fabricados com essa tecnologia. Oi, Marlon, você tem um filhinho já? Menino? Ai, menina! Parabéns! A menina. Bacana! Oi, vem aprender um pouquinho aqui de coisas chatas. Você depois escolher outras mais legais para fazer. Bacana, que legal, parabéns. A minha estão só com 21 e 19, tá? Então, se você precisar de algumas dicas aí do que fazer com meninas, principalmente na fase difícil, você me pergunta. Eita. 21 e 19, já. Pode deixar. Filhas mais velhas do que os meus alunos de graduação. Isso é tenebroso para mim. Seguindo aqui, pessoal, a gente estava falando de tecnologia para fabricação dos componentes que vão fazer parte do processador, né? A gente partiu ali há alguns anos, né, de tecnologia de 90 nanômetros, e isso foi, a evolução tecnológica vai fazendo com que a gente conseguisse diminuir o processo tecnológico, ou seja, agora os transistores vão ficar menorzinhos, né, 45 nanômetros, essa é a tecnologia de fabricação dos transistores, tá? Isso significa mais transistores por milímetro quadrado, ali, por uma unidade de área, tá? Muito mais transistores. Baixou 32 nanômetros. Eu vou dar uns chutes aqui, porque eu não sei qual foi a escala no final aqui. Eu sei que ele ainda está diminuindo, né? Mas a gente está chegando em barreiras, né? Não sei se o 9 já é uma barreira ou não, mas a gente está chegando aí a uma barreira onde a gente já não consegue mais reduzir sem causar o efeito Dark Silicon, né? Aí Dark Silicon. A Intel travou em 14, parece, e a AMD está em 7 nanômetros. Os processadores AMD. Obrigada pela... A Intel está prometendo 10 nanômetros até o final do ano. Então, a ideia, assim, eles conseguem evoluir o processo, mas na hora de finalizar o chip, né, de falar, esse chip aqui está pronto, tá? Ele é um chip com 4 cores, tá? Tanto de cache. Bom, aí vamos ver se não aconteceu um fenômeno Dark Silicon nesse chip, que é o seguinte: parte do chip pode não funcionar, tá? Por isso Dark, né? Como se ele tivesse que ficar desligado, sabe? Ele tivesse que ser desligado no processamento, porque ele não vai funcionar corretamente, tá? Silício escuro, né? Ou ele vai funcionar, mas não com o desempenho que foi prometido para ele, sabe? Então, começou a surgir esse termo Dark Silicon, já é um limitador importante, porque, por exemplo, se você tem, sei lá, 25% do chip em Dark Silicon, significa que 25% do seu chip ou não vai funcionar, ou vai funcionar com uma frequência menor, gerando um desempenho menor, né? Esses limitantes começaram a ficar mais comuns, né? Então, existe toda uma área, né? A gente tem projetos ali na LSCAD, inclusive, que exploram projetos cientes de Dark Silicon, né? Ou seja, será que eu consigo evoluir esse projeto, trocar 4 cores por 8 cores, mesmo que eu mude o tipo do core, né? Sem aumentar Dark Silicon, ou melhor ainda, reduzindo Dark Silicon, quais alternativas de projeto eu tenho, né? Então, isso chama exploração do espaço de projeto, e nesse caso, ciente dessa limitação, que é o Dark Silicon, né? Então, bom, mas onde a limitação acontece, né? A limitação acontece quando a gente, deixa eu voltar aqui quando a gente começa a tentar entender, gente, isso não é minha praia, tá? Eu não tenho essa área de física com domínio para poder explicar isso aqui para vocês com detalhes, gostaria de ter. Ainda penso em fazer uma física 3 aí mais bem feita,
para poder entender melhor, com mais profundidade essas coisas, tá? Mas é suficiente para a disciplina, no nível de arquitetura de computadores, é interessante a gente entender nesse nível conceitual. Por exemplo, né? Você falar de energia dinâmica, ou seja, qual é a energia que de fato, né, vai ser dissipada, né, durante o processo. Durante o processo significa dinâmico, né? Ou seja, durante o processamento, né, a fórmula, ou a equação que aproxima, né, não é exata, mas aproxima aqui bastante o consumo energético, né, o custo energético aqui do processamento é carga capacitiva ou capacitância vezes tensão ao quadrado, e dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula que aproxima, tá? Existem outras, a gente fala aproxima, porque se você vai olhar no livro de física, tem outras variantes aqui, né? Outras variáveis, talvez menos significativas, e capacitância e tensão são as principais, tá? Então, é suficiente para a gente nesse nível. E quando a gente fala em potência, tá, a fórmula é parecida, tá, mas ela leva em consideração a frequência de operação. A frequência de operação é a frequência, nesse caso, que é a frequência do seu clock, né, a taxa de clock, tá, que é 1 sobre o tempo do ciclo do clock. Tá? Então, o que isso significa? Por que a gente está falando disso? Né? Você vê, não mudou a carga capacitiva, que a capacitância, e a tensão também permanece ao quadrado, mas aqui teve uma multiplicação pela frequência, tá? Bom, o que isso significa? Ó, que se eu melhorar a taxa de clock, né, se eu for melhorando, melhorar a taxa de clock nesse caso aqui, é diminuir o tempo do ciclo, diminuindo o tempo do ciclo, eu aumento a frequência. Então, a gente tem um processador com uma frequência mais alta, né? Quando eu reduzo a taxa de clock, eu reduzo potência e eu reduzo, mas eu não reduzo em energia. Por quê? Porque frequência não está nessa primeira equação, está só na segunda, na equação de power, tá? E não na equação de energia, tá? Então, existe essa relação, né? A potência é uma energia, né, dissipada, né, ou consumida, tanto faz como a gente quiser usar o termo, por unidade de tempo, né? Se você compra um chuveiro lá, o chuveiro tem lá 5.000 watts de potência, tá? Potência é uma unidade fixa, né? 5.000, 6.000, 7.000 watts, né? Mas quando você fala em energia, você está falando quanto você vai pagar lá na conta de energia no final do mês, né? Isso depende do tempo, tá? Porque se você tomar banhos longos, gasta bastante. Se você tomar banhos curtos, gasta menos, tá? Então, a conta de energia não é fixa para todo mundo que tem um chuveiro com a mesma potência. Depende do tempo de uso, tá? Então, é mais ou menos isso, de uma maneira muito ilustrativa aqui, para computação também, tá? Então, a gente está falando em termos dinâmicos, né? A gente está falando em termos de execução, então isso vai ter o tempo influenciando o consumo, tá? E isso aqui fundamenta, né, ou ajuda a gente a entender um pouquinho por que a gente tem alto consumo energético, né, dentro do sistema, tá? E por que ele tem relação, ou na verdade, que o consumo energético não tem relação direta com a frequência, e por que power, potência, tem relação direta com a frequência, o que vai ajudar a gente a fundamentar algumas. Vamos ver se eu consigo. Eu vou fazer um exercíciozinho com vocês agora, que vai usar essa fórmula para a gente entender na prática, né, o que isso significa ali na prática. Mas antes disso, não vou pular esse slide, que é importante, ó, porque aqui mostra a questão aqui do consumo. Vou tentar passar pela linha aqui, ó. Isso aqui é ao passar do tempo, que é o que a gente tem no eixo X, tá? Ao passar do tempo, o que aconteceu com a taxa de clock, tá? Ou seja, o que a gente fez com a frequência, nesse caso está em megahertz, tá? Reparem nessa mudançazinha aqui, ó, que houve aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, você vê, tinha um crescimento acentuado, no começo aqui, ó, 15%,
caiu para 40, aumentou para 40% e caiu depois para 2%. Tá? Ou seja, a gente não conseguiu mais melhorar a frequência como antes. Esse ponto aqui, ó, essa bolinha que eu fiz aqui para vocês, isso aqui, Intel Pentium 4, tá? Com 3.2 GB ou 3.200 MHz, tá? Em torno de 2003, 2004. Esse aqui foi um ponto de mudança, um ponto de mudança interessante no mercado, porque nesse momento, até esse momento né, do Pentium 4 aqui, a gente tinha aumento aí de 40% na frequência dos processadores. Nesse momento aqui, teve todo um problema de superaquecimento, esse Pentium foi reformulado muito rapidamente, porque ele saiu para o mercado e houve problemas, né, já para o nível de usuário, sabe? Então, eles tiveram que reformular o projeto, né? E você vê que aí teve uma queda na frequência, ó. A gente já não conseguiu mais seguir aumentando frequência, porque a gente chegou num limite, né? Chegou num limite do que pode ser resfriado, né? Então, existe uma energia dissipada durante o processamento, uma energia dissipada que não é possível resfriar acima de um determinado limite aqui, tá? Tudo isso porque, lógico, a gente está falando... Opa, fiz um rabisco errado ali. A gente está falando de chips muito pequenininhos, né? De 1,5 por 1,5 centímetro, né? Então, a gente precisa dissipar essa energia, né? Precisa de alguma forma dissipar essa energia num chip muito pequenininho e superaquece, tá? Então, a gente já tem aí, ó, um aumento só de 2% na questão da frequência. Ó, depois, desde 2004 até 2018, a gente subiu aqui, ó, de 3.2 GB para 4.2 GB, tá? Muito pouco comparado com ó, o primeiro lá, ó, vamos colocar de 2004 a 2018, aqui em 14 anos. 14 anos a gente estaria falando aqui em torno, sei lá, mais ou menos daqui para frente, ó. Tá? A gente estava saindo de alguns megahertz, ó, poucos megahertz, para 3.2 gigahertz. A gente teve um aumento, assim, muito alto nos primeiros 14 anos aqui, mais ou menos, tá? Tô sendo bem geral aqui, não sei se eu bati com 14 aqui, exato. E muito pouquinho nos 14 anos seguintes, tá? Então, essa que fundamenta aí, quando a gente olha coisas como esse exercício bem simples aqui, que a gente vai fazer só para fixar esses conceitos. Ó, vamos imaginar essa situação. Ó, alguns processadores são projetados para ter uma tensão ajustável, né? Para a gente poder ajustar a tensão durante o processamento. Tá? Isso existe. De tal forma que exista 15% de redução na tensão, resultando em 25% da redução da frequência, tá? Então, em média aí, se você conseguir baixar a tensão em 15%, você vai conseguir baixar a frequência em 25%. Bom, qual vai ser o impacto na energia dinâmica e na potência dinâmica, tá? Com essa melhoria no projeto. Ou seja, se a gente conseguir ajustar a tensão, qual vai ser o impacto no consumo energético e na potência dinâmica, tá? Então, aplicando aquelas fórmulas, ó, energia, meio vezes capacitância vezes tensão ao quadrado. Reparem o seguinte, capacitância não mudou, pelo menos não falou nada no enunciado, a gente supõe que permaneceu com o mesmo valor, tá? Isso significa que se você tentar olhar o impacto, ó, o impacto aqui a gente está calculando, dividindo, ó, energia no novo sistema pela energia no sistema antigo. Então, a gente vai ter uma relação entre o consumo energético nos dois sistemas. É uma relação só, tá? Nessa relação, a gente pode jogar fora a capacitância, pode jogar fora aquele meio, tá? Porque vai ficar um dividido pelo outro, e levar em consideração só a tensão, tá? A tensão no sistema novo, né, no 1000, está 0,85
da tensão original. Por isso que a gente reduziu a tensão 0,85, porque a gente tirou 15%, né? Então, 0,85 da tensão ao quadrado dividido pela tensão original. Tá? Qualquer que seja a tensão original, no final das contas, a gente teve uma relação de 0,72, ou seja, a gente teve uma redução, né, de 72%. Não é uma redução de 72%, a gente pode dizer melhor assim. A energia dinâmica foi reduzida a 72% do que tinha originalmente, tá? Então, a gente reduziu, como se fosse 100% fosse o original, a gente agora está com um consumo ali 72% com relação ao original, tá? Consumo energético ou energia dinâmica. Quando a gente leva em consideração power, tá? New dividido por old, a gente agora está falando frequência apareceu na fórmula, tá? O que mais que apareceu na fórmula aqui? Tá? Vamos só voltar aqui para ver, elas eram iguaizinhas antes, né? Deixa eu só confirmar. Ó, potência é meio vezes carga, a capacitância, vezes tensão ao quadrado, vezes frequência, tá? Então, o que apareceu de novo é só a frequência. O que a gente vai fazer aqui na hora de resumir essa fórmula aqui, né? Vamos jogar fora a capacitância, jogar fora o meio, já que ficar no numerador e no denominador, né? A frequência vai aparecer em ambos aqui, só que a frequência no novo sistema é vezes 0,75, porque a gente teve aquela redução de 25% sugerida no enunciado, tá? E aqui entrou o 0,72 porque teve redução na energia, que passa a fazer parte aqui da fórmula, tá? Resultou para a gente aqui, pessoal, em 0,54. 0,54 significa que... deixa eu ver aqui. Uma coisa só que eu acho que eu escrevi errado aqui. Rapidão, pessoal. Aqui, ó. É potência aqui embaixo, ó. Depois eu vou ter que corrigir. Aqui, ó. Não é a energia dinâmica. Aqui, onde está em azul, tá? Eu vou corrigir para vocês e coloco de volta lá. Aqui é potência. A gente está falando agora, tentando entender o que aconteceu com a potência. Ela foi reduzida em 54% aqui com relação ao sistema original. Tá? Então, somente aplicando essas duas fórmulas de energia e potência, a gente vê que existe impacto e é significativo quando a gente faz ajuste de tensão no sistema. Tá? Isso vai fundamentar uma coisa chamada, depois eu volto aqui nos outros slides que eu pulei, mas uma coisa chamada DVFS. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é para fundamentar isso. Caso vocês escutem, ó, esse sistema tem DVFS, tá? É uma alteração na tensão e na frequência do processador, ou de processamento, né, dos processadores que tem naquele sistema, de tal forma a tentar reduzir o consumo energético e a potência, tá? Então, como que a gente faz DVFS hoje em dia? Tá? Você tenta reduzir, por exemplo, os celulares têm feito isso muito, né? Você tem cores, dentro dos celulares você tem cores para processamento mais pesado, que são mais robustos, tá? E cores para processamento mais leve, que são menos robustos, são mais leves, cores pesados, cores leves, né? Aqueles cores leves podem ser usados por mais tempo, tá? De forma a não causar um consumo energético excessivo. E os cores mais robustos, eles são usados de forma seletiva, não para todas as aplicações, né? Porque eles consomem muito. Então, essa é uma forma de fazer ajuste de uso, né? De diferentes cores, né? Ou cores heterogêneos nesse aspecto dentro dos sistemas. E uma variação disso é você desligar determinadas partes ou deixar elas em low power, tá? Então, o que significa deixar em low power? Por exemplo, se você tem DRAM e discos dentro do seu sistema que não estão em uso, eles não precisam estar operando em high power. Né? A gente pode baixar
para uma versão low power do mesmo componente, é como se ele ficasse gastando menos, é como se a gente ficasse no estado de idle, né, de paradão lá, gastando o mínimo, né, ou inclusive desligar cores, tá? Você pode desligar. Então, é como se fosse assim, vamos fazer de uma maneira bem simples, né, você tem cores que podem funcionar em high power e low power, ou todos os componentes, tem uma versão high power e uma versão low power, e você fica oscilando de acordo com a demanda computacional. Conseguindo fazer isso, né, de forma inteligente, né, você consegue reduzir consumo. Tá? Então, aqui mostra um gráficozinho ali com uma carga computacional, né, e aqui no eixo Y, power, né, potência de pico, que ele chama aqui, que é assim, o máximo que você atingiu de potência durante o processamento, né. E aí você consegue enxergar mais ou menos a relação que existe entre a carga computacional e a potência quando se aplica DVFS, né? Quando se aplica DVFS, a versão que está com DVFS é essa daqui, ó. Essa daqui. Então, ó, compara essa linha aqui, ó. Ela consegue atingir uma carga computacional, ó, igual, aqui, ó, 64, aqui, é uma porcentagem, tá? Consegue processar 64% da sua carga computacional, né, naquele momento, consumindo muito menos, porque está lá embaixo no gráfico com relação ao eixo Y, ó, quando comparado a essa linha, que é colocar todo mundo a 2,4 GHz, essa outra linha que é colocar todo mundo a 1,8 GHz, e essa terceira que é colocar todo mundo a 1 GHz. Tá? Então, você variando a taxa do clock, né, e aplicando, né, DVFS, né, variando tensão e frequência, você consegue mais ou menos a mesma carga computacional com economia, né, no consumo. Tá? Então, essas alternativas, pessoal, é o que está segurando ainda essa indústria ainda que está tentando se manter com ganhos, né, de desempenho de um ano para o outro. Tá? São essas melhorias, isso aqui é muito legal da gente entender, nem que seja em linhas gerais, porque é onde a gente pode atuar com pesquisa, sabe? Como alunos de mestrado, alunos de doutorado, a gente tem que focar nisso, porque, olha, nós não somos da área, por exemplo, para, de repente, fazer pesquisas de novas tecnologias de fabricação ou de novos componentes para substituir o silício. Essa área vai ficar mais para o pessoal da química, da física, né? Nós aqui da computação temos que pensar nessas áreas em que envolva um pouco de software, né? Que envolva, sei lá, um sistema operacional inteligente para conseguir fazer essas boas escolhas do que mandar para um core, o que a gente manda para um core leve, o que a gente manda para um core pesado, mais robusto, né? Isso envolve software e hardware. Então, é exatamente onde a pesquisa na área de computação, em sistemas de computação, entra com tudo, tá? Então, são nessas variações que vão surgindo, essas oportunidades, né, de melhorias que vão surgindo. Tá? Então, todo esse apanhado que eu fiz com vocês aqui sobre tensão e energia e potência, exceto por conceitos que sejam para a gente talvez difíceis de entender e também talvez até desnecessários, é para a gente entender por que técnicas como DVFS dão ganho, tá? E aí a gente pode atuar nessas áreas aí, né? Nessas e nas variações atuais. Esse outro exemplo aqui, pessoal, é também para mostrar para vocês uma relação entre energia e power, tá? Lá atrás eu falei para vocês que energia é potência vezes tempo, tá? Existe uma relação ali, né? Por exemplo, o chuveiro lá com determinada potência, dependendo do tempo que ele ficou ligado, ele gera uma conta lá na sua energia no final do mês. Tá? Então, essa relação aqui, para entender com alguns números, né? Supõe essa situação. 2 processadores, um é o A, o outro é o B, tá? Realizam a mesma tarefa T, tá? É importante que a gente aqui fixe uma carga computacional única, né? Realizam a mesma tarefa, tá? O processador A,
a potência média, né, o consumo médio de potência do processador A é 20% maior do que o B, tá? Para a mesma tarefa T, tá? O tempo de execução de T no processador A é 70% do tempo de execução no processador B, tá? Então, significa o seguinte, ele consome mais do que B, ou ele vai ter um power, né, uma potência média maior do que B, tá? Mas tem tempo de computação menor, tá? Isso aqui é bem comum você colocar assim, esse é o core mais robusto, né? A parece um core mais robusto, ele consome mais, mas ele é mais rápido, né? B seria esse core que consome menos, mas é mais lento, tá? O que vale mais a pena? Então, quando a gente coloca aqui na fórmula de energia, a gente vai ter, ó, esse 1,2 aqui vem desses 20%. Aqui, ó. Ele é 20% maior, então ele é 1,2, né? 20% maior, apareceu os 20% a mais aqui do power de B. Então, ó, isso aqui é power em A, ó, tudo que eu tô circulando. Power em A é 1,2 power de B, tá? 20% a mais do que o power de B, tá? Só que ele é 0,7 o tempo de B, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu chego à conclusão que no final, energia em A vai ser 0,84 energia em B. Tá valendo mais a pena rodar a tarefa T no processador A, mesmo ele consumindo mais do que B, tá? Mas por ele rodar em menos tempo, ainda vale mais a pena em A do que em B. Tá? Então, vamos colocar que essa formulazinha deveria estar sendo avaliada por um sistema que pode ser em software o tempo todo para decidir a que core enviar determinada tarefa. Tá? Só que, lógico, a gente está fazendo uma visão super simplificada, porque aqui a gente conhece o tempo de execução, né? E se você está executando a tarefa, você, em tese, não conhece o tempo de execução dela, mas talvez com históricos de execução de outras tarefas, com benchmarks que classificam aquela aplicação dentro de um conjunto, fala, olha, essa tarefa T tem cara de ser muito parecida com tarefas que eu já conheço, então eu tiro como base o que eu já conheço para inferir o que fazer com a tarefa T, né? Ou seja, tem inúmeras técnicas aqui que podem ser aplicadas para que você consiga fazer esse tipo de estimativa e definir para que tipo de core vale mais a pena enviar uma determinada tarefa, tá? Deu para entender, pessoal, esse apanhado aqui de energia de maneira um pouco conceitual e a gente chegar à conclusão que vale a pena, talvez, a gente entrar com mais afinco em algum momento, porque tudo isso é pesquisa, sabe? Tudo isso pode gerar muitos ganhos ainda de desempenho, tá? E de desempenho e de redução do consumo energético, tá? Que é onde hoje nosso pior problema, nossa maior motivação, não vou chamar de problema, né? Mas nossa maior motivação não é mais fazer com que as coisas rodem muito rápido, é fazer com que elas não explodam o seu celular e não consumam toda a sua bateria e façam sua bateria durar até o final do dia. Quem tem problema com bateria de celular aqui, né? Não sei se vocês também têm. A maioria de nós aqui tem que chegar no final do dia e botar o telefone para carregar, né? Nós não temos como atuar na computação e fazer baterias melhores, mas na computação a gente pode fazer com que os softwares que são usados consumam menos, sabe? Ou que os celulares sejam mais inteligentes, né? O que a gente chama de eficiência energética, né? Mais eficientes na parte do consumo. E aí isso tudo é computação, isso dá para a gente trabalhar. E ainda, certamente, as grandes empresas têm muita gente trabalhando nessas áreas aqui, porque é onde ainda tem um grande mercado na área de computação, na parte de sistemas computacionais. Tá? Antes de eu fechar esse primeiro tópico aqui e passar para o próximo, vocês têm alguma questão ou alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Vocês odeiam fórmulas matemáticas? Porque vai aparecer algumas aqui, já apareceram duas, né? Computação é matemática, professor. Não tem jeito, né? Tem que gostar. Tem que gostar.
É melhor quando tem a fórmula do que você ter que deduzir alguma coisa. Eu também acho. E eu adoro quando tem fórmulas com isso aqui, ó, pessoal. Ai, gente, eu sou tão... Eu falo cada asneira, né? Mas eu adoro fórmulas assim, ó, que tem isso aqui, ó. Ou seja, que você pode jogar fora um monte de outras coisas. Você fica só com a visão alto nível da fórmula, né? Joga fora um monte de variáveis ali, segura ali capacitância, tensão e põe um meio ali para ajudar. Uma única constante, não põe muita constante, não. Né? É o máximo que eu consigo gostar, né? E a gente vai entrar em algumas outras aqui na área de desempenho, né? Mas elas, eu acho que elas, como elas são mais da computação, né, a gente consegue inferir mais facilmente algumas delas. Tá? Dúvidas? Alguma colaboração? Só o Chastel é da área, o Chastel fique bem à vontade a qualquer momento aqui, professor da... Ainda está na UEMS, Chastel? Sim, ainda estou na UEMS. O Chastel atua na UEMS já há bastante tempo e ele trabalha na área de computação, então, Chastel, a qualquer momento você me chama aqui, me ajuda com exemplos, com o que você achar necessário, tá? Fique bem à vontade. Não só ele, como outros de vocês, eu sei que também são professores, fiquem bem à vontade aí para colaborar com a turma, tá? Bom, professora, acho que essa parte de clock, frequência, aquecimento, acho que a grande pergunta que fica para nós que traz essa parte de pesquisa, né, como usuário, mas também como quem dá manutenção, né, a gente sabe que quando se trata de superaquecimento, a gente tenta agora pensar quais são os problemas que essas situações já pré-definidas têm ocasionado, né? Que a gente tem parece aquela lâmpadazinha mágica, né? Poxa, quais são os problemas que a gente tem que identificar para pesquisar com relação a esse assunto, com certeza, né? Com certeza. E aí eu entro naquela briga da Intel, né? Da Intel com a AMD ali, né? Discutindo qual o poder de desempenho, os desafios, né? Eu tento assimilar, assim, gostaria de ver, assim, ó, nesses pontos mais críticos da literatura, onde a gente pode mais abordar para poder pensar em um pouco fora da caixinha, né? Com certeza, né? Tem que ver onde estão os gaps, né? Assim, onde que estão os problemas abertos, né? Porque esses é que vale a pena. É exatamente isso que você falou, pensar um pouco fora da caixinha, né? Tá certo que nós aqui, lógico, né? Nós aqui no Mato Grosso do Sul não temos indústrias de semicondutores, não temos grandes fabricantes no Brasil e tal. Como que a gente vai poder atuar se a gente não consegue nem fazer parceria, né, com indústria? Mas, assim, nos sobra trabalhar num nível mesmo de mestrado, doutorado, com simulações, por exemplo, dá para trabalhar com algumas parcerias com empresas menores, é o que dá para fazer, mas buscando esses gaps, né? Vamos ver para que lado onde que está precisando de mais ajuda, né? Hoje, na parte de projeto, eu diria que ainda tem muita abertura para a gente fazer exploração de espaço de projeto, ou seja, imaginem-se como projetistas e agora olhar assim, para determinadas características ou aplicações com determinadas características, que a gente vai chamar isso de benchmark, né? Para um determinado benchmark. Qual é o melhor sistema que pode ser construído ou projetado para se adequar a esse benchmark, né? Isso é uma ideia de exploração do espaço de projeto. E em tempo de projeto, ou seja, antes de você fabricar, você já explorar. Só que são infinitas possibilidades, né? Você pode fazer 1 milhão de coisas ali. Então, exploração do espaço de projeto envolve algoritmos que não são exatos, envolve, ou se você usar algoritmos exatos, eles demoram muito, para você tentar achar a melhor combinação arquitetural, melhor combinação de componentes arquiteturais que te gere mais desempenho, menos consumo, zero de dark silicon, e aí os seus objetivos e as suas limitações, né? Por exemplo, eu quero reduzir dark silicon sem
sem perder em desempenho e limitado a uma determinada área, né? Então, você colocou limitações, colocou objetivos, e aí você quer explorar, devolver no final, assim, a solução ótima, ou um conjunto de soluções próximas à ótima, né? Isso tudo ainda tem muita pesquisa, tá? Ainda que envolve esse tipo de situação, né? E, nossa, dentre tantas outras aí que a gente pode, num outro momento, ir conversando, tá? Tem que gostar da área, né? Porque a área de pesquisa na computação tem infinitas, né? Mas para quem gosta um pouquinho dessa área, dá para seguir trabalhando aí. No LSK, a gente tem uns 4, 5 professores que trabalham, né, nessa área de exploração de espaço de projeto. Eu e o Ricardo temos trabalhado, mas tem outros professores ali que atuam em áreas parecidas, tá? Inclusive mais voltados para hardware, como é o caso do Fábio e a Ione, e vocês podem procurar. E eu não sei se vocês todos já estão com orientadores, mas se alguém se interessar por orientação nessas áreas aí, nós temos demanda. Professora, posso Pode tirar falar. uma dúvida? Sem problema. A respeito